Graça e paz, povo de Deus. Quem está acordado aí diz um glória. Um bom dia com muita alegria. Nessa manhã tão maravilhosa. Iniciar o nosso dia, né? Agradecendo ao Senhor. Iniciar o nosso dia entregando a nossa melhor adoração ao Senhor. Nessa manhã você possa entregar tudo a Ele, né? Que nós possamos esquecer os nossos problemas lá fora, as coisas que nós vivemos lá fora, mas que hoje a gente possa se entregar nessa manhã, o nosso coração a Ele, deixar o nosso coração aberto para Ele fazer morada, para Ele vir transformar os nossos corações nessa manhã. Então convidar a igreja a ficar de pé, amém? Hoje a tia Elisa está bibliada, veio com a Bíblia. Glória a Deus. E glórias ao Senhor, né? Porque nós estamos aqui. E então iniciamos, né, os cultos aos domingos de manhã, a pedido do povo de Deus. Amém. Bom dia, né, gente? Estamos acordando ainda. Daqui a pouco a gente acostuma com esse horário, amém? Estou um pouco rouco de ontem, mas ontem, enquanto eu estava ministrando, fiquei pensando bastante assim, a respeito da igreja, da unidade ali, de como é importante quando a igreja ela se reúne, né, para adorar a Deus. Né? Não importa quantas pessoas são 10, 5, 2, 1, mas todas as vezes que a gente se une, isso é um propósito de Deus, a unidade é um propósito de Deus. Né? A Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só. Né? E muitas vezes as pessoas só usam esse texto para dizer, não, viu, eu tenho que arrumar uma namorada, ou eu tenho que arrumar um namorado. Mas a questão em si não é sobre relacionamento íntimo, mas é sobre relacionamento com um amigo, com um irmão, com quem quer que seja. Né? A Bíblia vai instruir que não é bom que o homem esteja só, é bom que ele tenha mais pessoas, né? E a Bíblia também vai dizer que quando um cai, o outro vai te levantar, né? Então isso é importante, amém? E eu queria falar sobre a unidade orgânica da igreja. O tema dessa manhã é a unidade orgânica da igreja. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 1 Coríntios 12, 12. Não, pode ser do 1, já que a minha filhinha botou do 1 ali. Minha ajudante, pode ser do 1, filho. Olha só, amados. 1 Coríntios 12, 1. É 1 Coríntios. Isso. Tá lá, ó, depois de Atos, Romanos e daí vem Coríntios. Amém. Vou dar um tempo pro povo. Vou dar um tempo pro povo aí achar para acompanhar. Às vezes a tradução é um pouquinho diferente, mas eu vou ficar aqui, ó, para não atrapalhar, ó. Quem quiser ler ali que é maior, ó. Olha lá, ó, a Lara vai botar ali também, ó. Amém. Então, ó, diz assim, ó: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram atraídos e levados para os ídolos mudos. 3. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Para aí, filha, até aqui por enquanto. Olha só, o texto vai começar dizendo primeiro, né, que a respeito dos dons, Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele está falando à igreja de Coríntios, que ele não quer que nós sejamos ignorantes em relação aos dons, porque o que é ser uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não entende ou não consegue entender algo.
né? Ou ela quer ignorar aquilo, ela não quer saber daquilo. Mas Paulo está falando, olha, vocês precisam saber disso. Vocês precisam entender a respeito dos dons espirituais, a importância que tem os dons para a igreja. E aí ele sabe que outrora, quando eram gentios, deixavam-se conduzir aos ídolos mudos, sendo guiados por eles. Ou seja, qual ídolos? Né? Muitas pessoas ali acreditam nos santos, nas imagens, né? Ou buscam até mesmo outras coisas, cartomantes, alguém que saiba o teu futuro, alguém que... de tudo, né? Budismo, um monte de patuá. E as pessoas acreditam naquelas coisas que não tem como falar com ela, que não tem como dar uma resposta para ela. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba sendo enganada, porque é um engano a pessoa dizer que, não, o teu futuro é esse. Porque tem um ditado que diz, o futuro a Deus pertence, né? Quem sabe do nosso futuro é Deus. E Jesus, um dia, ele é questionado pelos discípulos dele, eles perguntam para Jesus, quando que vai ser o fim dos tempos? E Jesus responde para eles, olha, não compete a vocês saber datas, dias, hora, vivam, façam o bem no presente, no momento que vocês têm a oportunidade, e vão vivendo a vida de vocês, não se preocupem com essas coisas. Então, aqui Paulo ele está falando a respeito dos dons, e aí no versículo 4, ele está dizendo assim, há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele é um só, ele habita em cada coração aqui de uma forma diferente, mas ele é um só. E por isso, o que Paulo também está dizendo a respeito disso? Que nós devemos nos preocupar em fazer a nossa parte. E não olhar para o irmão do lado e querer mudar o irmão do lado. Querer mudar a pessoa do lado. Eu já falei isso uma vez, nós num curso de casais, quando a gente chegou lá, eu queria mudar a Karina e ela queria me mudar. E qual que era o resultado? Ninguém mudava ninguém. Ninguém mudava, ninguém era transformado. Porque, aí, tem gente aí que já está pegando, hein? Está servindo, né? Mas ninguém consegue ser transformado. Por quê? Porque ninguém tem esse poder de transformar alguém. É só Deus que pode transformar uma pessoa. Então nós temos que fazer a nossa parte. Se nós queremos a mudança do outro, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos fazer algo diferente, para que aquela pessoa veja a diferença na nossa vida e aí ela queira mudar, ou ela seja constrangida a mudar. Amém? Então, e aí, 5, filha, por favor. Então, há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo, é o que eu já falei. 6, filha. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Próximo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, olha só, amados. Quando nós nos movemos no nosso chamado, naquilo que Deus quer que a gente faça, Ele sempre vai visar um bem comum. Nunca vai ser só bom para nós, mas sempre vai ser bom para um coletivo. Nunca vai ser algo que só vai me beneficiar só eu vou ser beneficiado. Não, muitas pessoas vão ser beneficiadas, muitas pessoas vão ser alcançadas. Quando eu entro no propósito que Deus tem para a minha vida, naquilo que Ele me chamou. Aquilo que realmente eu sei que isso, olha, é isso que Deus quer que eu faça. Não importa, aí não vou me importar com opiniões, mas eu vou me importar com aquilo que Deus quer para a minha vida. Aquilo que Deus tem para mim. Amém? 8, filha. A um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Agora,
O que é a palavra de sabedoria? Muitas vezes, quando alguém vai ministrar, ou quando tu vai falar com alguém, tu fala uma palavra ali, e aquela palavra era exatamente o que aquela pessoa precisava ouvir. Então, e muitas vezes nós nem entendemos, às vezes a gente fala algo ali aleatório para aquela pessoa, mas ela diz: nossa, isso falou tanto comigo. É igual como Deus, quando alguém ouve a Deus, é interessante que no momento ali tu está orando, e daqui a pouco tu ouve a voz de Deus, e às vezes Deus fala algo tão simples assim, mas parece que tu entendeu tudo que tu precisava entender, tu tem aquela resposta total. Eu lembro que quando eu estava um dia orando, assim, orando muito, que eu queria ouvir a voz de Deus. Eu não queria só que as pessoas me dissessem: ah, Deus te disse isso, Deus mandou te falar aquilo. Não, eu queria ouvir a voz de Deus. Eu lembro orando, pedindo assim: Senhor, fala comigo, por favor, eu preciso te ouvir, eu preciso ouvir. E eu só escutei assim, 5 vezes falando assim, força, força, força. Na última, bem alto, assim, parece um grito, assim, força! E aí eu parei assim e olhei e fiquei pensando, mas aquilo ali me deu todas as respostas que eu precisava. Parece que Deus tinha me dito tudo que eu teria que fazer, o que eu tinha que fazer naquele momento, só dessa palavra. Então, essa é uma palavra de sabedoria, sabe? Não é falar muitas coisas, mas é falar uma coisa pontual, exata, com exatidão. A palavra de conhecimento. Ontem nós estávamos no culto, e quando a gente está ministrando, muitas vezes a palavra de conhecimento, ela vem, um exemplo, tu sente uma dor em algum lugar, tu está ali, tu está conversando ali num grupo de pessoas, e tu sente uma dor. Sabe, tu não estou com aquela dor, eu não estou com dor no meu joelho esquerdo, que nem ontem. Então te dá aquela dor no joelho esquerdo, sabe? Cara, isso é uma palavra de conhecimento. A Karina ali do braço direito que orou, então nós começamos a... E aí tu chama e aquela pessoa está com uma dor no joelho esquerdo. Muito específico, assim, como a Karina falou, um dia eu lembro dela falar do mindinho, né? Era de um dedo, não lembro o que era, um dedo que estava a ponta, assim. E aí o rapaz falou, não lembro o que foi, um acidente, alguma coisa, né? E ele tinha ficado com sequela, e ele sentia muita dor, assim, nessa parte, assim, específica. Então, algo muito específico. Então, isso é a palavra de conhecimento. Próximo, meu amor. A outro, fé pelo mesmo Espírito. Tem pessoas, amados, que têm uma fé sobrenatural. Eu já falei aqui, eu era muito incrédulo, assim, muito. Eu tinha muita dificuldade de acreditar nas coisas. Eu não conseguia, eu me esforçava, mas chegava um momento que eu não conseguia acreditar. Não era, tinha um limite ali de crer, né? Eu tinha que ver, eu era que nem Tomé, eu precisava tocar, ver, alguém falar. Mas essa fé que está falando aqui é uma fé sobrenatural, de pessoas que acreditam realmente em algo que ela não consegue ver, e que ninguém consegue enxergar, mas ela já consegue enxergar. Então, a fé, muitas vezes, é um exercício também. A Bíblia vai falar que a gente tem que exercitar a nossa fé. Como que se exercita a fé? Primeiro, tu tem que pensar em algo que tu quer, projetar aquilo no teu coração, e aí sim orar em cima daquilo, e quando tu vê concretizar, tu tem que lembrar que tu orou e que era impossível de tu alcançar aquilo. Então a fé, ela é exercitada. Há outros dons de curar pelo mesmo Espírito. Foi como eu falei, eu oro, tudo bem, eu creio que através da oração a pessoa é curada, mas a Karina, ela tem certeza daquilo. Então é diferente quando uma pessoa ela tem esse dom, ela tem a certeza que a pessoa vai ser curada. Ela não duvida em nenhum momento. Quando a Karina vai orar por alguém, eu nunca vi ela duvidando assim, tá, por pior que fosse o estado daquela pessoa, ela nunca duvida, ela acredita. Né? A gente contou aqui do tio dela, né? 90 e poucos anos, eu não acreditava. Quando eu olhei, eu disse, não tem como, tem coisas que não tem como acontecer.
E aí ele foi lá, curou, a gente teve a oportunidade de conversar com ele. Ele bem lúcido, com 90 e poucos anos, depois de um AVC que não tinha como voltar, mas Deus deu mais uma oportunidade ali. E até mesmo para mim aquilo ali, foi para minha fé aumentar, para mim não desacreditar. Porque para Deus, aquilo que parece para nós impossível, para Deus é possível. Amém? Não existe impossível para Deus. O 10. Gente, eu nem entrei na ministração, só pode dizer. Era no 12. Ó, há outro poderes para realizar milagres. Há outro profecia. Há outro discernimento de espíritos. Há outro variedades de línguas. Há outro ainda a interpretação de línguas. Olha só. Milagres, muitas vezes a gente acha que uma cura é um milagre, né? A gente trata a cura com milagre, mas milagre é algo sobrenatural. É algo que a gente entende, assim, que até muitas vezes o próprio médico fala. Como no caso lá do tio da Karina, eles não entendiam, eles não tinham explicação médica para o que estava acontecendo. Simplesmente o médico disse: a gente não sabe, não entende, não tem como explicar. A medicina não explica. Então, para eles é a medicina. Que passou da medicina, para eles é o ponto final e deu. Eles não sabem. Então, isso é um milagre, é algo sobrenatural, algo que não tem explicação, que a gente não consegue explicar. Amém? Aqui está falando de profecia. Muitas vezes a gente acha que profecia é aquele cara que adivinha a tua vida. Nossa, ele profetizou. Não, a profecia é alguém que direciona, é diferente. Então o dom de profecia é diferente do simplesmente tu só profetizar para alguém. Só falar algo do futuro, do passado dela, ou algo que Deus ali te deu naquele momento, uma direção para te falar para aquela pessoa, mas o dom profético é para que tu direcione aquela pessoa, para que tu dê uma direção, um norte. A pessoa não sabe para onde ir. Aí tu dá uma palavra profética debaixo da direção de Deus. Então é isso que está falando aqui. Discernimento de espírito. Quando tu entra num ambiente, muitas pessoas eu creio que já sentiram isso. Tu entra num lugar e tu sente um peso. Quem já entrou num lugar assim, sentiu aquele lugar pesado? A gente não entende, mas isso é um discernimento de espírito. É um lugar que certamente tem espíritos ali ruins, malignos naquele ambiente. E como a gente não vê, o que a gente sente? O nosso espírito sente aquele ambiente pesado, um ambiente, sabe, quando te sufoca, sente mal, tem aquele sentimento ruim, algo parece estar te sufocando. Isso é um discernimento de espírito. Há outras variedades de línguas. Quando às vezes algumas pessoas vê orando ali em outras línguas, ou orando mesmo no espírito ali, tem pessoas que se assustam, acham que é isso que está falando, né? Que oração é essa? Eu lembro que uma vez a Karina estava orando e nós morávamos num apartamento, e aí ela orando assim, daí eu chegando e eu vi uma pessoa assim, ó, com o ouvido na porta. E aí ela saiu, né? Ficou ali um tempo e eu fiquei olhando para ver, o que será que ela tá? Aí quando vê, daí eu cheguei ali, aí sorte que depois ela falou para Karina, né? Nossa, que oração! Mandou uma mensagem para Karina, eu fiquei ali, foi muito forte, assim, eu senti muito a presença de Deus ali, né? Ela falou, né? Isso foi que ela falou, né? Ela tinha sentido muito a presença de Deus, assim. Então ela estava ali orando. Tinha uma câmera bem na nossa porta, então ela ficou preocupada, né? Mas isso, sabe, para alguns Deus dá essa variação de línguas. A interpretação de línguas, que é algo assim incrível. Uma pessoa está ali orando e outra está discernindo aquilo que ela está orando, está interpretando aquela oração, né? Está interpretando, dizendo, por exemplo, ele está falando isso para a igreja, né? Muitas vezes se levanta uma pessoa orando em línguas e ela está profetizando algo para a igreja.
E a oração em línguas é para edificar o nosso próprio corpo, né? Para nós edificar o nosso próprio espírito, na verdade, para nós mesmos nos fortalecer. Então, quando a gente ora em línguas, a gente está se fortalecendo em Cristo. Amém? Entrei ainda na mensagem, gente. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E é Ele as distribui a cada um como quer. Então, voltando lá, gente, não se preocupe com o irmão que está do seu lado. Não se preocupe a ponto de, por que ele está fazendo isso, ou por que aquilo. Não, nós temos que entender, amados, que Deus, Ele chamou aquele irmão para aquilo. Ele chamou o outro irmão para outra coisa. Então, a nossa preocupação, ela não pode estar em, olha, eu quero mudar o irmão, ou quero que o Felipe seja que nem eu. Eu não quero, eu quero que ele seja ele, da maneira dele, porque é da maneira dele que ele vai atrair as pessoas. É da maneira que ele é que as pessoas vão olhar para ele e vão gostar dele. Amém? De cada um é assim. Capítulo 12. Agora começamos a mensagem, gente. Amém? Agora acabou a introdução. Ora, como o corpo é somente um, mas temos muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. 13. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para construir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 14. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Então, a vontade de Deus, amém? 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Até aqui por enquanto. Olha só. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Agora, a cabeça, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Então, o que está dizendo aqui? Que nós precisamos uns dos outros. O homem, o ser humano, ele foi criado para viver em unidade, amados. Então, todas as vezes que nós nos isolamos, ou se há alguém que se isole, essa pessoa, não, eu quero viver sozinho, ela não está debaixo do propósito de Deus. Ela não está, ela está simplesmente muito longe de Deus. Porque todas as vezes que nós tentamos, como homens, viver sozinho, a gente está longe da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque lá na criação, quando Deus cria o homem, cria a mulher, né, quando Ele cria, na verdade, todas as coisas ali, Ele cria o homem, o próprio Deus olha para o homem e fala essa frase que eu falei aqui no começo: não é bom que o homem esteja só. Eu preciso fazer para ele uma adjuntora, uma auxiliadora, alguém que auxilie ele, alguém que ajude ele. E aí Deus cria a mulher, tira do próprio homem a mulher. A Bíblia vai dizer assim que ele faz o homem dormir, ele mata o homem. E é isso, quem vir no Casais vai ouvir essa mensagem, que eu não vou entrar aqui agora. Mas Deus mata o homem, amém? Então ele matou o homem
e tirou a costela ali do homem e criou Eva. Então, quem vir aqui dia 14 vai ouvir. Amém? Então, olha só. Agora, nós não podemos dizer que nós não precisamos dessa pessoa aí que está do lado. Por quê? Porque ela também faz parte desse corpo. Nós precisamos olhar para essa pessoa como o nosso corpo mesmo, como a gente olha para o nosso corpo. Se eu perguntar aqui, ninguém quer perder uma perna, né? Está repreendido em nome de Jesus. Ninguém quer tirar um braço. Tá, não vamos tão longe, tirar só um dedinho. Ninguém quer. Amém? Então, nós queremos um corpo saudável. Agora, a igreja também tem que ser saudável. Próximo, filha. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Sabe aquela pessoa que a gente olha e diz assim, cara, esse aqui é muito fraco. É indispensável para o corpo. Porque olha o próximo versículo. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Paulo está falando de uma parte do corpo. Pode o 24 aqui, filha. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Então, eu sou forte, eu tenho fé, eu sou forte. Então, tu precisa ajudar quem é fraco. Se tem alguém que está passando por uma dificuldade, tu tem ali tu acha que tu é um cara forte, cheio de fé, cheio de esperança, então tu precisa ajudar essa pessoa. Tu é a pessoa certa para ajudar ela. Então é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está nos ensinando que nós fizemos parte de um corpo. Então nós não somos a igreja. Eu sou a igreja. Não, tu não é a igreja. Sozinho ninguém é nada. Então essa é uma das maiores mentiras que existe. Eu sou a igreja. Tem gente que bate no peito. Eu sou a igreja. Não, sozinho tu não é a igreja. Sozinho tu não tem como. Tu já viu uma cabeça andando sozinho aí? Pé andando sozinho? Agora, quando te junta, aí tu é um corpo. Aí tu é uma igreja. Aí se forma uma estrutura de igreja, como está aqui no início, uma igreja orgânica. Algo existente, algo real. Algo que realmente, olha, eu estou fraco. Tu pode chamar 2 ou 3, ora comigo. Põe lá no grupo, gente, eu não estou bem, ora por mim. Estou mal. Aí sim, é uma igreja. Isso é a igreja, é o chamado da igreja. É cuidar igualmente uns dos outros. Não é a pessoa simplesmente se isolar, viver isolada. Isso não é igreja, mas não é igreja. Se a pessoa está dizendo que é igreja, ela está mentindo. Ou ela pior, ela está se enganando. Porque não tem como nós sermos igreja sozinhos. Amém? Amém? 26, filha. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Olha só, muitas vezes é fácil sofrer com as pessoas, ou achar pessoas que sofrem junto com a gente. Mas uma das dificuldades é quando nós nos alegramos, alguém se alegrar. Porque muitas vezes a pessoa está feliz e aquela pessoa tem uma dificuldade de se alegrar com a alegria do próximo. Tem dificuldade, às vezes por ciúmes, por inveja, não sei, por algo que ela está passando.
por alguma dificuldade dela. Então, quando nós, amados, assim como nós devemos sofrer com aquela pessoa, nós também temos que nos alegrar com a vitória dela, com as conquistas dela, com aquilo que ela conquistou. Amém? Glória a Deus. 27, filha, eu acho que encerra. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Sabe, amados, uma das coisas que uma vez eu ouvi, isso não foi eu que não fui lendo, mas eu ouvi uma vez um pastor e ele estava pregando a respeito de quando Jesus, ele usa uma frase, Jesus ele diz para os discípulos dele, os discípulos vão seguir Jesus ali, e Jesus fala assim, olha, filho do homem, peraí, deixa eu tomar secou minha garganta. E Jesus ele fala para eles assim, olha, vocês querem realmente me seguir? O filho do homem ele não tem nem onde repousar a cabeça. Ele não tem onde repousar a cabeça dele. E aí alguns deixam de seguir, alguns acham difícil seguir Jesus, falam, então a gente queria algo, né? Não perder as coisas, mas queria conquistar. E aí Jesus usa essa frase, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Mas um pastor um dia ministrando, ele falou que algo que chamou a atenção dele é quando Jesus foi crucificado, a Bíblia vai dizer que ele reclinou a cabeça dele sobre o corpo. E ele entregou o Espírito. E hoje, esse corpo somos nós, a igreja. É onde Jesus hoje tem onde reclinar a cabeça dele. Porque ele é o cabeça da igreja. É Jesus que é o cabeça da igreja. Ele sim que sabe de todas as coisas, o que a igreja precisa, como a igreja deve andar. Agora nós, como corpo, nós temos que fazer a nossa parte, amados. Imagina se o teu corpo, tu pensasse em ir para a esquerda, mas a tua perna quisesse ir para a direita. Que confusão que seria, amados. Ou se tu quisesse segurar algo e a mão dissesse, não, eu não vou segurar. Como que nós iríamos viver? Agora, nós como corpo de Cristo, nós precisamos estar alinhados. Agora, como que a gente se alinha? Primeiro, pela palavra de Deus, amados. E uma das coisas que Deus nos pede é para que tenhamos humildade. Humildade. Porque quando uma pessoa não consegue andar junto com outra, não é porque ela não gostou, ou esse negócio de, o meu santo não bateu. Não, se tu está pelo mesmo Espírito, se é o mesmo Espírito que está direcionando, não tem como não dar certo. Amém? Agora, muitas vezes é falta humildade de reconhecer talvez que estamos errados ou que estamos pensando de forma errada. Então, amados, que nós possamos ter humildade, assim como Jesus. A Bíblia diz que ele foi manso e humilde. Sabe, ele tinha humildade, a humildade a ponto de se entregar. A humildade a ponto de dizer, olha, eu entrego a minha vida pelos meus irmãos. Por esses aqui que me seguem, por aqueles que vão me seguir. Então, que nós possamos ter essa humildade de muitas vezes voltar atrás. Não é feio voltar atrás. Feio é insistir no erro, né? Continuar ali batendo naquela tecla, continuar errando, continuar fazendo errado por teimosia. Mas que a gente possa reconhecer quando nós estamos errados. Reconhecer, dizer, olha, eu errei, me desculpa, tu me perdoa por eu ter errado. Me perdoa porque eu fiz isso e não deveria ter feito. Agora, também é que a gente possa, sabe, amados, realmente viver como um corpo. Sabe, unidos, juntos, indo para o mesmo lugar, no mesmo propósito, com a mesma intenção. Não fazendo a mesma coisa, mas com a mesma intenção.
Sabe, a minha intenção é que a gente, cara, ganhe as pessoas para Jesus. Essa é a minha intenção. Minha intenção está aqui é de que realmente as pessoas conheçam a Jesus. Assim como um dia eu conheci, assim como um dia me apresentaram, que nós possamos apresentar Jesus para essas pessoas, para que realmente elas tenham uma vida abundante, como Jesus prometeu. E não estou falando de riqueza, não é dinheiro, uma vida abundante não é dinheiro, mas é uma vida boa, alegre, feliz. E se tiver dinheiro, amém, glória a Deus, mas uma vida feliz, sabe, tu realmente ser feliz, entender que a felicidade ela não está nas coisas, a felicidade não está nas pessoas, mas a felicidade está no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Mas o fruto do Espírito é paz, alegria, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Sabe o que isso significa? A lei pesa a nossa vida. Ela pesa, ela bota um jugo nas nossas costas que a gente não consegue carregar. Ela bota um fardo pesado que a gente não consegue caminhar com aquele fardo. Uma angústia, uma tristeza, uma cobrança. Parece que a gente está sempre errado. É isso, é lei. Parece que a gente sempre está errando. Mas o fruto do Espírito, amados, fruto não é a semente, é um fruto. Quando ele brota no nosso coração, nós vamos ter paz. Não tem coisa melhor do que estar em paz. Nós vamos estar alegre, não tem coisa melhor do que a alegria. A Bíblia chega a dizer que a alegria formoseia o rosto, deixa nós tudo bonito. Todo mundo fica bonito. Está alegre, tu fica bonito. Então que a gente possa provar isso na nossa vida. Sabe, que verdadeiramente a gente viva isso na nossa vida. Quero te convidar a ficar de pé. Hein? Amém? E se você entendeu essa mensagem, se você conseguiu entender o que eu quis tentar aqui passar para você como igreja, como corpo, queria te convidar a fechar os olhos. E se você quer viver isso, Michel, eu quero viver isso, eu quero ter paz na minha vida, eu quero estar alegre na minha vida, eu quero viver algo novo, verdadeiramente. Se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, quero te convidar a fazer essa oração, a repetir ela comigo. E se você já entregou o coração para Jesus, repete essa oração também, entregando ele para Jesus, dizendo: Senhor, a tua palavra diz que se eu me achegar até o Senhor pegaria o meu fardo pesado e me daria um fardo leve. O Senhor prometeu, Jesus que prometeu, não é eu que prometi, mas é Jesus. Então, se nós ainda estamos carregando um fardo pesado, nós precisamos entregar ele para Jesus. Nós precisamos verdadeiramente, amados, fazer de Jesus a nossa única esperança. Amém? Então quero te convidar assim, coloca a mão no seu peito e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, faz morada no meu coração. Senhor Jesus, eu entrego o meu fardo pesado ao Senhor, porque a tua palavra diz que o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Senhor Jesus, que hoje eu possa provar
e ver o quanto o Senhor é bom. Espírito Santo, eu te peço, entra no meu coração, faz morada em mim, que eu possa, todos os dias, decidir pelo Senhor. Traz sobre mim a tua paz, a paz que o Senhor prometeu, a paz que o mundo não pode provar. É essa paz que eu quero sentir. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém, Jesus. Amém. Pai, nós queremos, Senhor, agradecer, Pai, por mais um dia, Senhor, na Tua presença, Pai, por mais um culto abençoado, Senhor. Nós agradecemos por cada vida que está aqui, Jesus. Nós abençoamos, ó Deus, essas pessoas, Pai, com a bênção, Senhor, que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, Pai. Que as doces consolações do Espírito Santo, Pai, que a doce comunhão, Senhor, de Jesus Cristo, que a paz que excede todo entendimento seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo vem Jesus, mas graças a Deus que nos dá a vitória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, que maravilhoso esse culto, né? Para mim foi, pelo menos, assim. Continue te usando, pastor. E eu quero lembrar os namorados aí de plantão, né? Que dia 14, então, nós teremos o nosso jantar do Dia dos Namorados. O valor, né, R$50, até o dia 10, né, amorzinho, que tu deu? E quem puder dar antes, dê antes para a gente se organizar com antecedência, né? E, se Deus quiser, vai ser maravilhoso. Se prepare os corações. Né? E nós vamos estar montando também uma equipe para servir os casais, né? Vocês são nossos convidados, vocês que quiserem convidar também outras pessoas, né, outros casais para estarem aqui junto com a gente, está na liberdade, né? Tá lá no grupo, pode compartilhar também com as pessoas, né, os amigos de vocês. E quero agradecer também a vida da Lares, né? Que esse sábado ela compartilhou o link da rádio, com muitas pessoas entraram na rádio, os amigos dela, que ela compartilhou lá o link. Obrigada, Lares. Como o Michel estava pregando aqui, né? Quando a gente recebe algo que a gente gosta, que a gente está se sentindo bem, está amando, né, o que está acontecendo, a gente quer compartilhar com as outras pessoas, né? A gente quer que as pessoas vivam. Eu sei que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Acham, está ficando fanático, só fala nisso. Não, mas não é, porque a gente quer que as pessoas vivam o que o Senhor está fazendo na nossa vida, né? A transformação, a presença dele na nossa vida. É nítido. Então, a gente quer que as pessoas vivam aquilo que é superficial, mas é profundo, né? A presença do Senhor é profunda na nossa vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Felipe quer. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastora Karina já cantou, já encantou. Chamar aqui o pastor Michel, por gentileza. Fica do ladinho da tua esposa aí, varão. Saiba que, primeiramente, a gente ama muito vocês. Né? Essa semana que vem é a semana do pastor. E não é fácil um pastor cuidar de uma igreja, né? Cuidar de uma vida. E a gente sabe que vocês cuidam de nós, vocês oram por nós, intercedem por nós, jejum por nós, né? Então, hoje a gente queria estar fazendo um agrado. É simples, mas é de coração. Saiba que a igreja ama vocês também. Eu e minha esposa amamos muito vocês por ser a primeira primícia, né? Então, pode vir minha esposa. Saiba que a igreja se uniu com tanto carinho, né? A irmã Cris, a irmã Aline, que não puderam estar aqui hoje, né? As pessoas que estão aqui presentes, né? Vocês mereciam melhor, mas foi o que nós conseguimos, amém? Então,
É. Calma, depois a gente tira. Calma, calma, calma. Calma. Bota aqui em cima, amor. Ó. Bota aqui em cima. Aí, bota aqui em cima. Aí. Aproveitar o embalo, né? Já que eu que tô aqui. Então, vamos orar pelos nossos pastores. Estende as mãos para cá. Não precisa te ajoelhar, mano. Vai mais pra lá. Estende as mãos para cá, igreja. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, estamos aqui, Pai, sobre a vida dos nossos pastores, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Michel, da pastora Karina, Senhor. Esse ministério que o Senhor entregou nas mãos deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sabemos que eles cuidam com tanto amor, com tanto carinho. Senhor, a gente sabe que as orações deles é que nos mantém aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eles sempre oraram por cada vida que está aqui, Senhor. Sempre oraram por vidas fora daqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor traga abundância na vida deles.